programa Nordeste das Histórias da semana passada, vocês conheceram a belíssima história do senhor Pedro Cassiano, de 96 anos, que está completando 97 anos na data de hoje. E persiste, levando adiante a sua belíssima profissão de artesão, de celeiro. Celeiro com S. Porém, na história de hoje, vocês vão entender o que aconteceu no ano de 1986, em uma pacata cidade do interior do Rio Grande do Norte. Eu estou na cidade de João Câmara, que entrou para o cenário mundial através de notícias, depois de um tremor de 5,1 na escala Richter, no dia 30 de novembro do ano de 1986. Será que parou de uma vez ou esta cidade ainda continua tremendo? Começa agora o Nordeste das Histórias. E passados quase 40 anos desde o primeiro abalo sísmico registrado, muitas pessoas ainda moram aqui em João Câmara. Uma delas é o seu Osório Avelino, que reside aqui nessa residência e que nós vamos conhecer e conversar a partir de agora. Seu Osório. Quem é? Ó, Alanzinho. Alanzinho. Epa, tudo bem, querido? Satisfação, Gorete. Prazer é todo nosso. Eu fiquei Seja sabendo bem-vindo. que o casamento de vocês foi um estrondo, não foi? Foi quase isso. É, não foi bem isso, mas foi quase isso. Vamos lá conhecer um pouquinho da sua história, entrando na sua casa. Vamos entrar lá, aqui um vamos lá. pouquinho. Já tô vendo que a história está estampada pelas paredes, viu, Osório? Olha, no sábado nós fomos à festa, como é de costume aqui em João Câmara, as festas são nos sábados à noite. E era a nossa última festa de solteiros. Na próxima semana casaria. E aí foi onde aconteceu, Tudo aconteceu. o abalo. Na madrugada do dia 30 de novembro. Dia 30 de novembro. A festa iniciou no sábado, 29, e na madrugada do domingo, por volta de 4 horas e 20, 22 minutos mais ou menos, aí veio o abalo 5,1. Mas aí me diga uma coisa, vocês estavam na festa, subentende-se que o som alto. Como foi que vocês perceberam que estava tremendo de verdade? O abalo, o sísmico foi grande que quebrou tudo, nós ficamos sem energia e sem comunicação. Osório, você era vereador na época? Era vereador. Eu imagino vocês tendo que controlar essas pessoas que estavam em pânico sem saber o que poderia acontecer posteriormente, né? No outro dia estava o pessoal todinho procurando condução para ir embora. Quem tinha condução e quem tinha caminhão ou caminhonete ia embora. E quem não tinha saía pedindo a gente, arranja um carro para mim ir embora. Só ficou aqui quem não tinha condições de sair. Quem não arranjou nada e nem tinha nada como viver lá fora. A evasão nos paus de Arara foi gigante. Foi grande, foi gigante. O foi que grande. se via era caminhonete e caminhão saindo daqui. Daqui com mudança de quem podia. E que tinha gente que não tinha mudança, só tinha rede de carro e foram também. Era carros em carro em massa, e parece que ficou 12%, se não estou enganado, da população após a saída de todo mundo. Uma população que na época era de cerca de 20 mil pessoas. 22 mil por aí assim. Meu Deus do céu. E outra coisa, eu acho que as pessoas até viram esse copo aqui, e eu coloquei esse copo de propósito, porque desde lá até aqui ainda são registrados abalos sísmicos aqui. Então tremer aqui em João Câmara é uma coisa normal. Normal. E enquanto nós estamos conversando, eu vou observar se a água que está nesse copo aqui, ela vai tremular. Porque se acontecer isso, é porque tremeu. Tremeu. E aqui é uma coisa normal. É normal. Pequena magnitude é normal. Isso. Agora, passou de 3, 4, o pessoal já começa a ficar de orelha em pé. E acontece, vez ou outra. Acontece. A semana passada, uns 15 dias mais ou menos, deu um aqui que todo mundo sentiu. Eu observei que você tem aqui um álbum. E aqui está parte da história, não é isso? Tem uma parte da Conta história. pra mim, mostra pra gente aqui. Porque tem... Ah, rapaz, peraí, que eu já vi essa foto aqui. Esse aqui é o presidente José Sarney.
Essa aqui é Dona Marli Sarney, esposa do presidente. Até a esposa do presidente veio de Brasília para João Câmara para ver como a coisa foi tão séria. Um presidente da República via uma cidade do interior de imediato. Não é fácil. É preciso ser uma situação de calamidade como foi. E foi decretado situação de calamidade em João Câmara. Nós ficamos sem pagar até água e luz. Frei Damião ainda estava vivo nessa época. Estava vivo, Estava e vivo. fazia missões aqui. Antes do dia 30 de novembro, ele enviou uma mensagem para cá. Enviou nesta data aqui que você está vendo aqui. Então, olha só, vamos lá. Palavras do Frei Damião de Bozano. Acompanhamos o sofrimento do povo e, como missionário, queremos dar nossa palavra de apoio. Dizer que confiem em Deus. Nossas recomendações são as que já foram feitas na comunidade. Não vendam o que tem, casas, terrenos. Assinado Frei Damião de Bozano, datado de 15 de setembro de 1986. E veja só o raciocínio dele ou a experiência dele. O que ele disse para não fazer, aconteceu. Não vendam suas casas, seus imóveis, suas coisas. E teve gente que não resistiu a ficar aqui, vendeu propriedade, vendeu casa de residência. Por menos queria era a tranquilidade de ir embora daqui. Não dava para ficar, era um estado, era uma coisa horrível o que nós passamos. Você teve medo, claro, né? Tive medo, Eu teria, tive medo. Eu pensei logo, já pensou. Ó, calma. Ó, o copo parou agora, mas balançou. Balançou sim. Parou agora, mas balançou. Eu vi que balançou. Balançou sim. Parou agora, mas balançou. Balançou. Olha aí. Balançou. Eu estava conversando com você, mas Parou. vi Igual algo. Eu tava de olho no copo, De a gente olho não no tava nem copo, percebendo. porque a Pois gente é. tem... Quando a gente Você começa a sente isso? Não, recordar... pra você é normal. Não, a gente Eu- começa a recordar eu e já a fiquei gente... com medo. não- É não porque quer é que pequena passe. magnitude, mas balançou. Chegou a Foi. balançar a água. Rapaz, que coisa é essa, É. pelo amor de Deus. Agora, Mas eu fiquei mais impressionado ainda. Doido pra escutar, pra sentir um grande, né? Não quero Mas não queira não, quero viu? não. desde os anos 50, João Câmara sempre abalou. Minha mãe era recém-casada com meu pai, foi embora para Itaipu, porque ela é de Itaipu, e os abalos já naquela época já existiam em João Câmara, sempre existiu, nos anos 50. Os idosos já contavam que desde 1950 dava esses abalos, né? Então não é uma coisa Não de, era uma de agora, coisa, né? Não, A Isso gente, há por ser 40 muito anos jovem, atrás, né? No próximo ano, 2026, vão fazer 40 40 que a anos. gente faz 40 anos de casado. 40 anos de casados, né? depois do abalo. Vocês realmente Porque antes do tiveram abalo não deu para um casar. não. casamento que foi um estrondo. Não, Mas enfim, outras pessoas também fizeram parte desse evento e a gente vai conhecer. Inclusive, eu vou pedir para você, Oswaldo, me acompanhar, para você ir me explicando. E assim a gente vai contando um pouco da história dessa cidade tão amistosa, tão pacata, né, tão acolhedora que é João Câmara. A gente vai andando pela cidade e vê rachaduras assim, ó, nas paredes. É uma coisa bem comum. As reformas continuam acontecendo, vez ou outra, as pessoas vão lá, passam cimento novamente, mas as estruturas voltam a rachar. Aqui é a praça da igreja. E aqui ficavam as barracas. Aqui ficavam as barracas onde nós passávamos o dia em atividade e à noite vínhamos dormir aqui. Daqui para ali, tudo isso aqui era barraca. Ninguém dormia dentro de casa, todo mundo tinha medo de entrar em casa. E o Circo da Cultura ficava aqui também? O Circo da Cultura Tudo ficava aqui. ali ao lado da igreja, aonde era a torre da Telemar. E a igreja ficou interditada por mais de um ano, sem ter missa. Mais de um ano. Eu cheguei a casar no centro pastoral, que é por trás da igreja, porque o batalhão ainda não tinha restaurado. Naquela época, 3 pessoas
eram muito importantes na cidade. Primeiro era o prefeito, o delegado e o pároco. E era Monsenhor Lucena. E quem segurou, os que ficaram aqui foi ele. Ele segurou e fez com que voltassem. Os que saíram, que tinham condições de voltar. O Monsenhor Lucena fazia missa nas comunidades. Nós não tínhamos igreja, não tinha onde fazer. Ele saía de comunidade em comunidade, dando aquela fé. Foi essa torre aqui que quase desabou no tempo? Foi, quase desabou. Olha, Essa que tá o sino aqui? também. A torre maior, o perigo maior foi aquelas lá de cima. Que chega a balançá-la. Querido, muito obrigado. Tá De certo? nada. Você é uma pessoa muito importante e continue com esse vigor. Continue com essa força de vontade de fazer a diferença e de ajudar as pessoas, viu? Obrigado, mas Valeu, querido. a importância é de vocês que mostram o que aconteceu. Vocês são quem mostram o que Pois é. aconteceu. É contar a história, né? Parabéns. Nordeste das histórias. Parabéns. Valeu, querido. Aqui na época era uma maternidade. E sem saber, o Monsenhor Lucena foi a primeira pessoa a desenvolver uma atividade da defesa civil, por exemplo. Porque ele reuniu as pessoas, ele deu o direcionamento, mesmo sem saber o que estava fazendo em relação a uma ação da defesa civil. Por isso, o Monsenhor Lucena foi homenageado. E hoje, o Centro de Atenção Psicossocial recebe o nome de Noêmia Lucena, exatamente a mãe do Monsenhor. Nós saímos lá do centro da cidade de João Câmara, estamos indo até a estação sismológica, que fica na área rural, exatamente em cima da falha Samambaia. Vamos até lá. A área que compõe a maior atividade sísmica do Brasil é a conhecida Borda da Bacia Potiguar, que vai desde o estado do Rio Grande do Norte até o leste do estado do Ceará. E a conhecida Falha da Samambaia tem 4 quilômetros de largura por 38 de extensão. E nós estamos na comunidade de Ladeira Grande e ela passa exatamente aqui onde estou. Essa casa aqui é uma das remanescentes. Olha só como é que está a parede inteira rachada, aqui de fora a fora, na parte de baixo também. E a família abandonou o imóvel, não voltou mais. São histórias aqui da cidade de João Câmara. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Nas nossas andanças pelo Nordeste, nós encontramos várias plantas, animais, da nossa flora e também da nossa fauna. A palma, ela serve de alimento para os animais, né, para o cavalo, para o jumento, para a vaca, e já matou a fome de muitos animais. Mas para falar um pouco mais sobre esta planta, que é tipicamente nordestina, eu vou chamar o nosso biólogo Teiton Sancler. E aí, Alanzinho, essa planta aí é a palma. Ela é parente do facheiro, cardeiro, coroa de frade. É uma cactácea de origem mexicana que foi trazido para o Brasil pelos colonizadores e se adaptou facilmente na região Nordeste. Ela é muito utilizada na época de estiagem por ter uma característica de acumular água e ter uma grande quantidade de vitaminas e nutrientes na alimentação do gado. Mas nós, seres humanos, também consumimos essa planta. Além disso, ela é utilizada na medicina e também na ornamentação das casas. É uma planta que é muito utilizada e representa a nossa cultura nordestina. Parabéns pelo registro, Alanzinho. E aí, meu amigo? Bom, Como é que tá? Tudo bem? tudo bem.
Rapaz, você mora aqui já há muito tempo? Nem tanto tempo, mas eu moro aqui. Mora um bom aqui, tempo né? Já. Já sentiu algum tremor? Já. Já sentiu, né? Já senti. Então, sentir tremor aqui é uma coisa normal. É, assim, a gente não vem sentindo, falar a verdade, mas teve um tempo que a gente sentimos aqui. E Não teve tão medo? grande. Rapaz, eu tava em casa, eu tava deitado, eu sentia que chega. Rapaz, a gente fica assombrado, né? Mas os mais velhos, no caso dele aí, que é o Elias, que já mais velho, já conhece bem a história, sabe até contar melhor. Seu Elias! É luta, Tudo né, bem? rapaz? É luta, né? Quem é que mora nessa casa aqui? É seu filho? É. Edmilson. É É tu que mora aqui, né? É. Mas, homem, tu sabe que tua casa tá mesmo em cima do canto do estrondo. Rapaz, eu Sim, não sabia não. Tu Agora não tô sabia, sabendo. não? Agora tá sabendo, né? Só estamos sabendo. Né? E vocês estão exatamente em cima da famosa falha da Samambaia. Salambaia. Da Samambaia lá. Samambaia, exatamente Pois é. por conta da comunidade de Samambaia, Samambaia, que ali, né? fica mais em cima. Ela ali. atingiu muito. Pois é. Atingiu muito. Estourou a casa tudo lá. Naquela época, poucas pessoas tinham uma instrução, ou seja, não tinham a internet, né? A informação demorava um pouco a chegar. O que o senhor achou que estava acontecendo? Rapaz, eu fiquei assim, né? Eu digo, vai se acabar tudo, né? Estourando daquele que deu uma bala daquele, né? Nunca tinha visto. De madrugada, Madrugada tudo no Eu silêncio, tinha o visto- barulho foi ensurdecedor. foi. Eu tinha visto 52. Meio grande, mas fazia só balada, foi que nem esse, né? Aquelas épocas, eu era menino pequeno, eu me lembro, tenho lembrança. Ringia as tias, quando dava. Mas só médio, né? E aquele foi como quem esperava, né? Ninguém Pois é. esperava daquele jeito, não. E aí Uma o coisa senhor, demais. o senhor acha que parou por aqui ou que a qualquer momento pode voltar a tremer É. novamente? Eu fico na expectativa, né? Que para qualquer momento pode voltar. Dona Nova, a senhora estava contando que semana passada foram 2 2, mas eu não vi não, a vizinhança quem já me disse. azoadas no mundo, né? Foi, mas eu não escutei não. Porra, fica com medo. Fica todo mundo, principalmente esses novos que não conhecem, né? Esses mais novos, de 12, 15 anos, 20 anos, não conhece quase, fica assombrado. Mas eu já conheço desde 86. Tenho Aí medo já mais se não. tornou normal, né? Eu não tenho medo mais não. Qualquer coisa é só armar a barraca no terreiro, Que Deus, Sai Deus dentro da alívio que casa? volte, Ave Maria. não é? Porque aqui era assim, né? Era cheio de barracada, uma casa dessa era uma barraca na frente. Uma barraca na De frente, não, né? Passava o dia dentro de casa, de noite ia pra barraca dormir. Porque os abalos eram geralmente na madrugada, né? Aí o povo tinha medo das telhas cair, né? Matar a pessoa. Verdade. O dia era na casa, de noite na barraca. Eu era um frangotinha malminha, né? Tinha uns 13 anos, eu acho. Frangotinha, em nordestinês, quer dizer menina moça, novinha, ainda muito jovem. E é exatamente aqui, na comunidade de Ladeira Grande, que encontra-se um dos sismógrafos instalados na região de João Câmara. Vocês já sabem que a falha está exatamente aqui, nesta localidade. E vou me encontrar com o Neilton, que é voluntário da Defesa Civil, parceiro da UFRN, que vai nos levar. E ele já está por aqui. Neilton, tudo bem, meu querido? Tudo na paz, irmão. Satisfação, meu filho. Viu? Satisfação é nossa, seja bem-vindo aí ao nosso município. Pois é. Agora me diga uma coisa. Eu falei para as pessoas ali que a falha está exatamente aqui nesse local, Sim. né? E aqui está instalado um sismógrafo. Você vai me levar até lá agora. Agora, Então vamos lá, vamos conhecer. vamos conhecer. Então qualquer atividade É registrado é registrada aqui aqui, e mostrado lá na UFRN. na UFRN. Então esse aí é o aparelho, né? Esse daqui Eu já estou são- vendo que é um aparelho bem sofisticado. Digital, E diferente É. daqueles aparelhos analógicos, Analógicos. lá do tempo de 1986. de né? 86. Inclusive lá na UFRN eles têm os equipamentos lá justamente da época, né? Aqui são os sensores, e Essas tudo- peças laranjas aqui são os sensores. Isso, os sensores. Então tudo que acontece aqui, até a batida que a gente está dando aqui nesse momento, eles vão estar recebendo lá e lá eles fazem a leitura e acabam nos enviando esses boletins, né? De ontem para hoje. De ontem para hoje. Isso. Né? Nós temos aqui, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Então de ontem para hoje já foram registrados 15. E você, por exemplo, que é voluntário da Defesa Civil, você é um cara que tem uma importância fundamental. Porque você tem que estar preparado para ontem. Sim. Eu quero, inclusive, parabenizar
todos voluntários da Defesa Civil de todo o nosso Brasil. Sim, que são vários. Porque vocês são realmente anjos salvadores de vidas. Uma pergunta que eu tenho para fazer. Nós temos uma cidade que ficou conhecida no mundo inteiro, né? Entre 1986 e 1991 foram registrados mais de 50 mil abalos sísmicos na região. Repito, exatamente por conta da falha no qual nós estamos em cima. Então seria importante um museu para levar isso adiante, porque João Câmara foi notícia no mundo inteiro. A ideia é que nós possamos fazer essa instalação no município de João Câmara. Através da UFRN, eles já fizeram toda a doação de todos os materiais, desde aquele analógico de lá de 1986, que tinha aqui em uma comunidade chamada Pedra d'Água, está lá. Então, tudo isso vai estar sendo implantado no museu que será instalado em João Câmara. Tudo doado. Só está faltando hoje o município, a gestão, ela disponibilizar a estrutura para que possa ser instalado esse museu em nosso município, para que a nossa população possa ter acesso a essas informações. A nossa equipe foi até a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para conversar com especialistas em sismologia. Só que antes de 1986, no ano de 1983, onde as atividades sismográficas já eram identificadas lá em João Câmara, quem esteve lá? Professor Joaquim Mendes Ferreira. Lá naquele momento já tinha uma comissão para estudar o que estava acontecendo, mas naquela época já se previa o que poderia acontecer, professor? Bom, em primeiro lugar, preciso notar que a atividade sísmica em João Câmara é muito antiga. Há notícias pelo menos do começo do século passado, 1903, 1930, depois teve em 54 uma atividade em que a população fugiu, houve fuga da população de João Câmara, né? E em 83 deu um tremor, né? Sentido em João Câmara, e foi a primeira vez que eu fui para campo em 83 estudar um tremor que tinha ocorrido em João Câmara, né? Inclusive a prefeitura me deu uma placa, né? Quando foi aí o mais tempo aí que eu tinha de tempo de chão aí. Agora me diga uma coisa, em 86 aí foi um boom, Não, em 86 sim. Em 86 a atividade começou em julho. Era um tempo, uma estação bastante chuvosa em julho, e aí deu os primeiros tremor. O primeiro tremor não foi assim de magnitude muito grande, foi só sentida na região, e depois em agosto é que aí sim a atividade foi aumentando de magnitude 3, depois 4, né? Eram muitos tremores mesmo, né? Mais para frente foram trazidos equipamentos de Brasília, então a equipe daqui com a equipe de Brasília estudaram a região e chegou-se à conclusão que havia uma falha ativa, né? A razão dos tremores é uma falha ativa, que era a falha, foi denominada de falha de Samambaia. Mas a pergunta que todo mundo quer saber vai ficar com você, que é técnico, geofísico, Eduardo Menezes. Eu te pergunto, João Câmara pode voltar a tremer da mesma forma que aconteceu em 86, 89 ou não? Em princípio, né, a gente pode dizer o seguinte: João Câmara tem um histórico, né, até tremores fortes que ocorreram até no século passado, só que naquela época não existia instrumento para medir exatamente qual seria a magnitude desse evento. É um cálculo feito baseado no efeito desses tremores. Então a gente pode dizer que João Câmara pode sim repetir a magnitude que já ocorreu, por exemplo, de 86 chegou a magnitude de 5.1 e 89 de 5.0, esses tremores eles ocorreram. Então, baseado nesses dados, né, já depois de feito estudo e acompanhamento e monitoramento que é feito até hoje, lógico que pode ocorrer. Mas tremor de terra não se prevê em nenhum lugar do planeta. Mas essas regiões que são
sismicamente ativas, elas têm essa característica que pode a qualquer momento voltar a ter um tremor nessa ordem de grandeza. Então tem que ficar atento. Sempre, sempre. Por isso que é importante o monitoramento, né, a educação que é feita, as palestras que é feita, né, é um processo continuado onde a gente vai nas escolas, né, passa essas informações para que isso aí seja relembrado todo o tempo, que aquela região tem uma história, né, e essa história pode se repetir um dia. Hoje, com o advento da tecnologia, a gente consegue ter o dado chegando em tempo real no laboratório e isso nos auxilia tanto a identificar o local, como calcular a magnitude e passar essas informações para as defesas civis, do qual elas que estão mais próximas e elas, nessas ações, elas conseguem chegar muito mais rápido na área que tem o maior efeito desse tremor, né, e trabalhar com as pessoas, principalmente o psicológico delas. Se é o derradeiro, não saberia dizer. Esse foi mais um Nordeste das Histórias que contou para você a história da cidade de João Câmara. E agora, vocês ficaram sabendo, será que haverão outros tremores ou não? Essa dúvida a gente jamais saberemos. Mas no Nordeste das Histórias, no próximo domingo, vocês vão conhecer a história do seu Zé Dendê, o lobisomem da cidade de Martins. O programa está imperdível nesse próximo domingo no seu Nordeste das Histórias. Oferecimento LP Saúde Potiguar, a sua clínica popular no bairro do Petrópolis, Avenida Nilo Peçanha 231, em frente ao Onofre Lopes. Crédito Natal, a solução financeira que você merece. Valmir Som, tudo em instrumentos musicais, som e iluminação. Telefone 99981-1824. Na hora de aparecer, apareça com a VKN, a gráfica oficial do Alanzinho do Povo. Tudo em comunicação visual em geral.